Está gravando já. Irmãos, os irmãos me desculpa, houve um problema, a internet caiu e agora nós estamos retornando. Eu vou voltar ao compartilhamento aqui dos slides e vamos dar continuidade. Como nós tínhamos parado aqui, nós estávamos falando que Deus deu instruções explícitas sobre a criação de Sansão, como que a mãe dele deveria criá-lo. Então o texto de Juízes 13, versículo 1 diz assim, ó: porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, instruções muito claras acerca de como deveria criar Sansão, como seria a vida de Sansão. Na letra G, ela contou ao marido, Manoá, sobre a conversa com o anjo. Tá? E eles imaginavam que fosse um profeta, mas depois descobriram que se tratava do Senhor. O texto nos diz isso. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isto, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Juízes 13, versículo 20. Tá? Tem todo esse texto aí do capítulo 13 falando sobre essa questão. O anjo falou com a esposa de Manoá, aí eles vão procurar, entrar em contato lá, vão procurar o profeta e o anjo, e aí eles acham que é um profeta e acontece tudo isso aí. Quando eles oferecem o sacrifício, né, então, para que o anjo comesse, mas ele não vai comer, aquele sacrifício ele é queimado. E aí ele sobe nessa fumaça. Então tem todo esse texto aí que traz essa questão aí, as dúvidas do casal sobre aquele anjo. Então, na gestação, a mãe de Sansão deveria abster-se do vinho e qualquer coisa que procedesse da videira. Então, tanto ela quanto o filho que ela estava gerando deveriam abster-se de comer qualquer coisa da videira, tá bom? Na letra J, o nazireu, que significa separado, consagrado, abster-se. As pessoas podiam fazer voto por si mesma ou podiam dedicar seus filhos ao Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre o que é esse voto de nazireu, tá? Que tem esses significados que estão aí na tela. Então, a pessoa podia fazer por si ou podia dedicar, fazer por outro, tá? Dedicar seus filhos, então, ao Senhor através desse voto de nazireu. O que é esse voto? Nós vamos ver um pouco mais em detalhe o significado desse voto de nazireu. No caso de Sansão, esse voto de nazireu ele foi um voto único, porque ele foi o próprio Senhor quem o dedicou. Não foi o seu pai, nem a sua mãe, tá? Nem a própria pessoa. Deus já antes dele nascer, quando anunciou, já disse que ele seria consagrado, separado ao Senhor, que não iria passar navalha, né, sobre a sua cabeça. Tá? Então, desde da sua concepção, tá, ele foi um único, né, porque o próprio Senhor dedicou a vida dele ao nazireu, consagrado ao Senhor. E não seria por pouco tempo, como normalmente acontecia. As pessoas dedicavam um voto por um período da sua vida. Mas no caso de Sansão, é por toda a vida, desde o nascimento dele até a sua morte, ele seria um nazireu. Tá? Então, uma situação muito diferente de outros. Tá, ok? Era um nazireu perpétuos. São os casos de Sansão, Samuel, filho de Ana, e João Batista, né, filho de Isabel, que também tem essa característica, né, são perpétuos, duraram toda a vida deles. Tá? A letra N. O apóstolo Paulo também fez, segundo nos parece, uma forma um pouco modificada do voto de nazireu. Se os irmãos lerem lá Atos capítulo 18, versículo 18, tá? E depois lá no 21, de 23 a 24, os irmãos vão ver
que é muito semelhante o que Paulo fez com o voto do Nazireu. Ele estava lá em Cencreia, e aí ele raspou a cabeça. E depois, quando ele chegou à cidade de Jerusalém, ele se juntou com outros 4 homens, tá? Que foram concluir o voto, fazer as ofertas no templo, né? Oferecer as ofertas necessárias, tá? E raspar, né? Complementar o seu voto, tá bom? O nazireu podia ser de ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino, tá bom? Ele deveria se abster-se de vinho e de todas as bebidas alcoólicas. Então, isso que nós estamos falando são algumas condições que o nazireu deveria obedecer, são as obrigações que ele deveria cumprir durante o seu voto. No caso aqui, abster-se de vinho e de bebidas alcoólicas. Tá? Deixar crescer o cabelo. Tá? A raiz nazir significa vinha não podada. Tá? Então ele tem que cortar o cabelo, deixar o cabelo crescer, e depois, quando ele encerrasse o voto, ele tinha que raspar o cabelo, e o cabelo era queimado ali pelo sacerdote. O nazireu também não podia aproximar-se de qualquer cadáver, de forma alguma. Tá? E essa questão é muito semelhante à do sacerdote, que também não poderia se aproximar de nenhum cadáver. No término do seu período de voto, deveria oferecer os diversos sacrifícios que estavam prescritos na lei, tá? Cortar os cabelos e queimá-los sobre o altar. Tá? Esse ato de queimar o cabelo sobre o altar, eles entendiam que o cabelo era reputado como a sede da vida. Então, jogava ali, queimava o cabelo, consagrava tudo aquilo ao Senhor. Após várias ações rituais levadas a efeito pelo sacerdote, o nazireu ficava livre do seu voto. Tá? Então, ele tinha que concluir o seu voto ali com o sacerdote, levando as ofertas que estavam determinadas na lei para encerrar o período do seu voto. Ok? A consagração de um nazireu se assemelhava muito à consagração, à separação, né, do sumo sacerdote. Tinha muita semelhança. E o voto de nazireu, irmãos, era feito com o fim de cultivar a soberania da vontade, tá? E vencer as baixas inclinações da natureza humana. Tá? Então, a nossa vontade dominar a vontade para as coisas erradas, para o pecado, para as práticas erradas, que fazem parte da nossa natureza humana. Quando nós jejuamos, ou quando nós nos consagramos ao Senhor por um período de oração, de busca ao Senhor, nós estamos fazendo isso. Nós estamos dando lugar ao Espírito e mortificando que as obras da carne. Tá? É muito semelhante ao que nós temos no Novo Testamento, que Paulo ensina, que nós devemos dar lugar ao Espírito e não às obras da carne. Tá? Aqui nós temos o texto, né, de Juízes 13, de 24 e 25, que diz assim, ó: depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Então, aqui já nos conta que o menino cresceu, tá? E o Espírito do Senhor estava sobre ele, e começou a agir sobre a vida de Sansão. Essa palavra Maanedã quer dizer o acampamento de Dan. Então, provavelmente eles estavam ali acampados, né, no sentido de talvez enfrentar os filisteus, e parece que alguns homens de Dan, que é a tribo de Sansão, estavam reunidos ali para essa finalidade, e Sansão estava lá entre eles. E é possível que entre eles, o jovem Sansão, tenha tido os primeiros impulsos para combater os inimigos.
tá? Porque o Espírito vinha sobre a vida dele. Eu coloquei aqui um mapinha para mostrar para os irmãos. Aqui embaixo, olha, onde eu estou circulando aqui, ó, número 12, é onde Sansão agiu, tá? A região aqui dos filisteus, onde tem a cidade de Gaza, Ascalon, tá? Aqui em cima a cidade de Jope. Então essa região aqui, ó, é a região aqui dos filisteus, ó, tá? E Dan fica logo aqui em cima, ó, tá? Também é uma região aqui praia, né, perto do mar Mediterrâneo. Tá? Então a ação deles se dá aqui nessa região. Nós falamos de outros juízes que atuaram aqui em cima, né, ó, onde fica Isacar, Zebulon, né? Falamos de juízes aqui de Naphtali, desse lado de cá, Manassés, tá ok? Dessa região de cá, tá bom? Agora estamos falando de Sansão, que fica aqui na região aqui dos filisteus, tá bom? A Bíblia fala sobre 4 vezes acerca da operação do Espírito na vida de Sansão. Juízes 13, 25, depois 14, versículo 6 e versículo 9, e depois em Juízes 15, versículo 14. Juízes 15, 14, que é o texto que está aí, nos diz assim, ó, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Tá? Então veja como que era o agir do Espírito de Deus sobre a vida de Sansão. O Espírito vinha sobre ele, né? E às vezes nós pensamos numa ação do Espírito somente de um aspecto sobrenatural. No entanto, aqui era força física mesmo, uma força física sobrenatural, tá? Mas não no sentido assim de que um milagre ou algo, né, inexplicável, mas uma força descomunal que fazia com que as cordas se rompessem, uma força física extraordinária. Tá? A letra X, todas essas ações do Espírito ocorreram em momentos críticos. Então, nos momentos difíceis, nos momentos críticos do povo de Israel, foi quando o Espírito veio sobre ele. Okay? E a questão que a gente quer propor para os irmãos é qual a diferença entre a ação do Espírito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tá? Porque aqui nós estamos falando de um Espírito agindo sobre a vida de Sansão, como agiu na vida de outros juízes, que o Espírito vinha sobre eles, dando força, coragem, para que eles pudessem trazer o livramento que o povo de Israel precisava. Tá? Só que essa ação do Espírito no Antigo Testamento, ela ocorre de uma forma, e no Novo Testamento ela ocorre de uma forma diferente. Qual é essa diferença, né? Em rápidas palavras, sobre esse agir do Espírito? Tem uma característica que é muito importante, né? Tem outras, né? Mas tem uma que é muito importante. Alguém quer falar? Ninguém quer falar nada hoje? Está todo mundo quieto? A Sônia manifestou que vai falar? Então, pastor, eu estou pensando aqui. Eu acho que você está falando de diferença, o que me ocorreu são os frutos do Espírito, né? Uhum. Que a gente acredito, né? Óbvio, a palavra diz isso, que a gente tem o Espírito Santo, ele é habitação constante, ele não vem sobre nós em um momento ou outro. Nós somos a morada dele, né? Sim. E sendo morada do Espírito Santo, a gente tem que desenvolver aquilo que é próprio do Espírito. Eu acho que aí seriam os frutos do Espírito e uma vida, né, de acordo com a vontade do Senhor. Então, o que eu estou propondo para vocês é pensar assim, existe um agir do Espírito no Antigo Testamento, na vida desses juízes, e existe uma manifestação do Espírito nas nossas vidas, na vida da igreja, que é diferente daquela manifestação do Antigo Testamento. Tá? O pastor? Oi? Pode dizer. É um pouco complexo, mas isso não envolve redenção? Não, é uma coisa bem simples.
Não envolve a Para questão mim é da redenção. Ó, eu vou falar para vocês. Aquela manifestação, como nós estamos vendo sobre a vida de Sansão, ela é temporária, como nos demais juízes. Ela era temporária. Somente no Novo Testamento que o Espírito veio para habitar, fazer morada, viver em nossas vidas, habitar na igreja. Essa é a grande diferença. Existem outros aspectos, né, como diferença dessa manifestação do Antigo Testamento com a manifestação do Espírito no Novo. Naquela época, repetindo, era temporária. Ela vinha sobre ele, capacitava, ele agia, ele fazia, mas o Espírito não habitava. Ele só vai habitar no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus disse que ele veio para habitar em nós. 1 Coríntios 13, versículo 6, ele veio habitar. Então, o Espírito agora, ele não é temporário, ele está habitando na sua igreja, habitando na nossa vida. Essa é uma grande diferença, né? É bem simples, mas é uma grande diferença, tá? Em relação à ação do Espírito na vida daqueles homens e a ação do Espírito nas nossas vidas nos dias de hoje. Um outro aspecto que eu marquei aqui que me chama a atenção, o Espírito veio para testemunhar de Cristo em nós. Lá era uma capacitação para uma ação, né? Uma ação de coragem, né? De enfrentamento, de acreditar que Deus iria dar a vitória sobre aqueles povos, né? Ou no caso de Sansão, uma força física descomunal, inexplicável sobre a vida dele para que ele pudesse fazer e realizar o propósito de Deus, que era libertar Judá do jugo dos filisteus, tá? E era essa ação. Já nas nossas vidas, na igreja, ele veio para testemunhar de Cristo. Então, o Espírito de Deus, que habita em nós, ele testemunha no nosso coração, na nossa vida, em nosso espírito, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É a verdade, é o Filho de Deus. E um outro aspecto que eu anotei, tem muitos outros, mas eu anotei só 3, ele veio para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Quer dizer, do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vem nos convencer. Então, quando nós damos a vazão ao Espírito, a ação dele é de convencimento nas nossas vidas. Tá? De convencimento. Essa ação que não havia lá no Antigo Testamento. Como é o caso que a gente está falando aqui de Sansão. Parece que Deus usou, capacitou, mas a vida dele não sofreu transformações. E no nosso caso hoje, Igreja de Cristo, o Espírito quer nos transformar, quer nos santificar, quer gerar em nós aquilo que a Sônia falou, os frutos do Espírito, né? Uma vida transformada, cheia dos frutos do Espírito. Tá? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é um paralelo que eu quis fazer para nós pensarmos, né, na diferença dessa ação do Espírito lá no Antigo Testamento e a ação do Espírito hoje no Novo Testamento. Tá bom? Oi? Mesmo porque a palavra de Deus fala que, o próprio Jesus fala, eu vou para o Pai, mas vou deixar-vos o Espírito Consolador que vai fazer lembrar de todas as coisas, vai atuar. Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo atua em nossas vidas de maneira permanente, né? Sempre. Porque a atuação dele hoje aqui na Terra. E lá no Antigo Testamento, o Espírito se manifestava, que nem só confirmando, né? A palavra do Espírito Santo se manifestava, tanto é que a última vez que você para a próxima aula, mas já vou adiantar que quando o Espírito se manifestou em Sansão, ele também morreu, né? Deus permitiu e Deus cumpriu na vida dele o que ele proveu a fazer, né? A destruir aquele povo, aquele filho. Okay. Irmãos, vou voltar compartilhamento aqui para nós encerrarmos, tá? A história de Israel para hoje, ó,
Pais, vocês têm prestado atenção às instruções que Deus deu quanto à criação dos filhos? Né? Assim, ele está fazendo um paralelo aqui para nós. Assim como Deus deu uma instrução à mulher de Manoá para como criar Sansão, nós também somos instruídos pela palavra em como criar os nossos filhos. Tá? E ainda acrescenta aqui que orem sem cessar por eles. Eu coloquei os dois textos aqui no próximo slide para nos lembrarmos desse texto, né? De Provérbios 22:6, que diz que ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, uma tarefa importantíssima que os pais têm, né? O dever de ensinar a criança qual é o caminho que ela deve andar. Por onde você deve ir, qual é o caminho que ela tem que seguir. Isso tem que ser muito claro, muito presente na vida da criança, né? Assim como foi as instruções que o anjo deu à esposa de Manoá acerca da criação de Sansão. Tá? E o versículo de Efésios 6:4 que diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, uma orientação bastante importante acerca para os pais, acerca dos filhos, né? Que tem que criá-los na disciplina e na admoestação, né? Sem provocar ira, né? Deixá-los com ódio, com raiva, com ódio, né? Da igreja, do pastor e tudo mais, mas de uma forma sábia, inteligente, criá-los com disciplina, né? Na admoestação do Senhor, para que eles possam vir a servir ao Senhor com alegria e com o coração disposto e sincero. Bom, irmãos, nós chegamos ao término dos nossos slides, dessa primeira parte da aula de hoje, e na semana que vem nós vamos continuar. Nós vamos falar acerca das mulheres na vida de Sansão, tá? E depois os fatos importantes que ocorreram na vida dele, tá? Tem bastante coisa ainda para nós vermos, que a gente vai ver na semana que vem. E depois vamos falar sobre a conclusão dessa lição de número 13, tá ok? É a última sessão nossa dos Juízes, baseado no livro de Juízes, tá bom? Depois vamos pular para o livro de Ruth, a Moabita. Tá bom, irmãos? Alguém quer comentar, fazer algum comentário acerca de tudo que falamos? Está aberta a oportunidade. O pastor vai responder, Davi? Eu queria pensar um pouquinho. Vocês querem falar? Pode falar. Ô, pastor, deixa eu aproveitar o gancho da Soninha. Tem um texto em Mateus 7. Não tem gancho nenhum aqui, não. Não tem gancho aqui, não. Mas tem um texto em Mateus 7, e aí dá mais ou menos a ideia do que o senhor quis dizer, eu acho. Eu acho, tá? Só estou dando uma ideia. E aí, quando Jesus está dizendo aqui em Mateus 7:21, ele fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, né? Aí ele fala, muitos daqueles dias me dirão que, tipo, na questão de expulsar o demônio, fizeram um milagre no nome de Jesus. Jesus fala para eles assim, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, que nunca vos conheci. Então, eu acho que esse texto caberia com a ideia do exemplo de Sansão, mas aquele outro lá não consegui achar, não, um contexto. Você é chatinho, hein? Ah, desculpa. Ó, a sua fala ficou cortada, mas eu acho que eu entendi o que você disse. Você achou lá em Mateus 7. Eu posso ter me confundido com os textos, mas a ideia era essa, porque eles chegam diante do Senhor dizendo, ó, fizemos isso, fizemos aquilo, e o Senhor fala assim, ó, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Isso. É esse mesmo, esse é o texto. A vida deles não condizia com aquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam sendo usados, eles estavam realizando, mas a vida pessoal deles não condizia. Tá? Eu acho que essa questão é muito presente nos dias de hoje, nos nossos dias. Tá? Essa incoerência entre o que a pessoa fala e o que ela vive. Tá? Vocês estão me entendendo? E essa incoerência, ela pode ser aquilo que vai levar essa pessoa a uma condenação lá na frente. Tá? Porque tem que haver coerência entre o que eu falo e o que eu vivo. Não pode ser diferente uma coisa da outra. A Sônia vai falar? Ela está com o microfone. Então, por isso que eu falei, você é chatinho, porque eu ia fazer esse comentário.
Porque como que eu enxergo aquele texto que o pastor falou lá de Mateus 25? Que, na verdade, quando ele vai fazer essa separação, né, de que muitos dizem Senhor, Senhor, ele já está aqui no julgamento. Aí ele diz assim, todas as nações serão reunidas em sua presença, porque aqui está mostrando como que vai ser o julgamento, o que vai acontecer para aqueles que serviram ao Senhor, para quem não serviu ao Senhor. Mas eu acredito também que, assim como tem o joio no meio do trigo, o lobo no meio da ovelha, isso aqui é para o cristão. Ou seja, tive fome e não me deste comer, você tinha que ter dado de comer. Você tinha que ter alimentado. E você lá dizendo, Senhor, servindo, entre aspas, a gente achando que está servindo a Deus, mas não está fazendo essas coisas. E muitas dessas coisas que a gente se recusa, às vezes, a fazer, não literalmente isso, mas de alimentar, pode ser até um alimento espiritual, também um material, mas um alimento espiritual, isso é que vai nos dar acesso ao Senhor ou não, né? Por isso que quando você leu aquela passagem, nem todos que dizem Senhor, por quê? Porque dizer Senhor, Senhor dentro de um templo, gente, é a coisa mais fácil, mas o que testifica de que nós somos cristãos, é isso que nos vai deixar, talvez, do lado esquerdo. Então, vai dizer para aqueles que estão lá do lado esquerdo, vocês se apartem. Por quê? Porque eu tive fome, porque o meu filho, o pequenininho, teve fome e você não fez nada. Estava abandonado, você não foi visitar. Mas você ficou ali na igreja, louvando. Eu entendo assim. Pode ser que esteja errado, mas quando você leu essa passagem, era nela que eu estava pensando. Por isso que eu falei que você é chatinho. Tá bom? Então é isso. Eu acho que com isso tudo nós aprendemos, né? Eu creio que a proposta dessa lição, a questão do Sansão, é trazer a nós essa reflexão da incoerência, né? Nós temos que ser coerentes. Como cristãos que somos hoje, nos nossos dias, temos que ser coerentes, né? Eu acho que a incoerência, que é o que a gente às vezes vê muito por aí, não serve para nós. Não é aquilo que o Senhor espera de nós e da sua igreja. Então, nós temos que ser coerentes. Aquilo que nós professamos tem que ser uma verdade para nós. Se nós não estamos conseguindo fazer isso, temos que pedir misericórdia. Clamar a Deus e pedir misericórdia. Porque, senão, irmão, nós vamos chegar lá na frente, o Senhor vai como Paulo fala lá em Coríntios, acho que as obras de cada um serão queimadas, né? E aí, de repente, a gente acha que está construindo com ouro, com prata, com pedras preciosas, estamos construindo com feno, com palha, com madeira, e vai chegar na hora do fogo, isso aí tudo vai queimar, não vai valer nada. Então, nós temos que refletir sobre isso, né? Sansão foi usado por Deus. Deus cumpriu o seu propósito, mas Sansão tinha uma vida meio estranha, meio torta, né? E isso pode acontecer nos nossos dias. Então, a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita, coerente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tá bom? Alguém mais quer falar? Se não tem mais ninguém, então vamos encerrar. E eu agradeço os irmãos pela participação. Fico feliz de ver o Paulo aqui. Obrigado, eu acho Paulo. Que o pastor Petrônio está querendo falar, mas está desligado o microfone dele. Vai falar, pastor Petrônio? Precisa abrir o microfone dele. Abriu. Pode falar, então. Sobre esse assunto de tive fome, não foi me dar de comer. Estava nu, não me vestiu. Essa palavra, ela está falando no todo, conosco ou com necessitado? Está falando conosco. Eu entendo que ela fala conosco, com a igreja, de que nós não atentamos para aquele que estava necessitado, que a igreja não se preocupou com aquele que precisava de ajuda, né? Porque dizer que amamos é muito fácil. Agora, viver o amor, que é ajudar aquele que precisa, que é atender ao necessitado, que é trazer, né, às vezes, uma ajuda física mesmo, um mantimento, ou então demonstrar amor e carinho por alguém, né? Então, falta isso da nossa parte, às vezes. Falta-nos, às vezes, isso, esse amor cristão. E isso é muito sério, porque nós temos que ser reconhecidos e entendo que nós temos que ser identificados como cristãos. O amor de Cristo tem que estar em nós e nas nossas ações, expresso em nossas ações. E às vezes tem pessoas que estão desesperadas, precisando de ajuda,
e nós não estamos atentos a essas necessidades. Tá É certo. o que eu acho. Então, né? Porque, por exemplo, porque Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos. Dá mais ou menos no mesmo, né? Tive fome, não foram me dar de comer. Tive preso, não foram me visitar. Eu acho que a maior prisão do ser humano é não ter Cristo. Sim. Sim. Não adianta ter tudo na vida e não ter Ele. Então, como Ele nos enviou, como a palavra diz, que Ele enviou os discípulos, para ir sobre os necessitados. Dá de comer o que tem fome. Exatamente. E beber o que tem água. E no nosso caso, por exemplo, não orgulhoso, mas nós temos essa certeza. Que nós estamos em Cristo, nós temos tudo. E os necessitados é que falta essas coisas, né? Exatamente. Falta mesmo. Tem muitas pessoas carentes e necessitadas. Com certeza. Somos nós, a Igreja de Cristo, que tem que atender essas necessidades. Suprir essas necessidades. Ok? Irmãos, tudo bem. Tem mais alguém? Senão nós vamos encerrar. Então, eu quero agradecer aos irmãos pela participação. Deus abençoe. Foi um prazer enorme vê-los aqui participando desta aula de hoje. Tá bom? Semana que vem nós continuamos a nossa aula e terminamos, então, essa lição de número 13. Tá ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Senhor, boa noite.